muito importante você estar aqui hoje no Boa Noite Jesus. Se você tem um pedido de oração, se alguma coisa está ferindo o teu coração, alguma ansiedade, alguma preocupação, nós vamos orar para que essa ansiedade vá embora, essa bola aí na sua garganta desapareça, para que essa taquicardia, esse frio que você tem no estômago muitas vezes, essa falta de ar que tem destruído você, e também eu sei muita gente relatando, não consegue dormir à noite, acorda, sono muito leve, não consegue dormir novamente. Nós vamos orar por você, vamos orar pelos seus filhos. Por isso é importante nós nos unirmos em oração. Nós vamos clamar a Deus por misericórdia. Eu tenho certeza que Deus vai nos libertar e vai nos fazer coisas até impossíveis pela graça e pelo poder dele. Eu tenho presenciado aqui no Boa Noite Jesus, na sua oração da noite, eu tenho observado respostas imediatas de oração. Pessoas que têm colocado, olha, eu terminei de orar e no outro dia, tudo aquilo que eu pedi na minha oração da noite eu recebi. Eu quero que essa seja a experiência de todos nós. Por isso aqui a gente aprende a orar, aqui a gente intercede, a gente ora para os filhos, a gente ora para quebra de maldição, a gente entra num quarto de guerra e a gente está sempre orando com gratidão. Vamos para o texto bíblico, todos os textos bíblicos e outros mais eu colocarei aqui na descrição do vídeo. Então é importante você estar conosco, acompanhando. Se você quiser, os versos todos estarão escritos, né? Não só a referência, mas também o verso escrito. Eu uso a versão da Nova Versão Internacional e eu tenho certeza que você vai se identificar com essa versão já muito popular e conhecida no mundo todo. Mateus 6,10, Jesus nos ensinando a orar, ele disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Essa oração, você sabe, faz parte do Pai Nosso. Jesus ensinou aos discípulos, ressaltando a importância de buscar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Então, quando diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, olha só que coisa interessante. Por que a vontade de Deus é melhor do que a minha, é melhor do que a sua? Veja, quando diz assim, ó, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. No céu existe guerra? Não, não tem. No céu existe fome? Não, não existe. No céu existe maldição? Não existe. Por quê? Porque lá a vontade de Deus é plena. No céu ninguém envelhece. No céu ninguém morre. No céu não existem lágrimas. Então, a gente está orando, Senhor, seja feita nessa terra a tua vontade como ela é feita no céu. Então, quando eu abro mão da minha vontade e permito que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida, nós nunca vamos perder. Você nunca vai perder em abrir mão de um sonho para viver os sonhos de Deus. Você sabe que eu conversando com alguém esses dias, a pessoa disse assim, nossa, que coisa incrível, né? Eu tô meio afastada de Deus, tô meio longe de Deus e olha, minha vida nunca esteve tão bem, as coisas estão dando certo para mim. Olha só a artimanha do inimigo. Você precisa colocar uma coisa na sua mente. Quando você está perto de Deus, você para de se preocupar se as coisas estão dando certo ou errado. Porque se estão dando errado e você está perto de Deus, não tem problema, porque esse errado vai se transformar numa coisa maravilhosa na sua vida ali na frente. E se você está vendo as coisas, você está perto de Deus, as coisas estão dando certo, maravilha. Se elas estão dando errado, maravilha também, porque Deus não erra. Agora, quando você está longe de Deus, cuidado com o encanto do diabo, com o encanto da serpente, porque ele faz as coisas prosperarem para você se afastar e aprofundar o teu isolamento espiritual. Entende? Quando eu estou perto de Deus e eu quero que a vontade dele seja feita, qual é o problema de ser demitido? Qual é o problema de ter câncer?
Qual é o problema de eu ser passado para trás ou sofrer uma injustiça? Se eu estou perto de Deus, Deus reverte toda e qualquer situação. Ele tira a água de pedra, Ele abre o mar, Ele faz a muralha cair. Então quem está perto de Deus, fazendo a vontade de Deus, não está preocupado se as coisas estão indo bem ou não. José estava perto de Deus, dentro de uma prisão, dentro de um calabouço, ok? E estava tudo bem. Paulo estava perto de Deus, estava preso, tudo bem. Davi estava perto de Deus e fugia de Saul, está tudo bem. Por quê? Porque essas pessoas, esses heróis da fé, entenderam isso que você pode entender agora, nesse exato momento. Estar perto de Deus, fazer a vontade de Deus é segurança. Aí não importa se tem problema ou não tem problema, eu estou perto de Deus. Não importa se vai ter divórcio ou se o casamento vai ser restaurado, eu estou perto de Deus. Não importa, nada mais importa. Porque se você está perto de Deus, os demônios não estão. Se você está perto de Deus, é impossível você perder, porque Deus não conhece derrotas. Ele não patrocina nenhum tipo de fracasso. Isso é uma fé inabalável, né? Isso é uma fé inabalável. Então, hoje, você vai escrever como código espiritual, além do seu pedido de oração, você vai escrever: eu quero fazer a vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus seja aparentemente ruim. Escreva: eu quero fazer a vontade de Deus. Abra mão dos teus sonhos. Abra mão dos teus sonhos. Meu sonho é conhecer Paris. Larga a mão disso. O teu sonho é ficar perto de Jesus, porque aí Jesus, Ele faz todo o resto. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todo o resto vai ser acrescentado. O que eu quero é vencer a depressão. Não, você quer ficar perto de Deus. Porque onde Deus está, existe luz, e onde existe luz não existem trevas. Deus é alegria, porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Lembra-se de Gálatas 5? Um aspecto do fruto do Espírito é alegria. Então, se você está com depressão, ao invés de você lutar contra a doença, por que você não luta para ficar perto de Deus? Porque o Espírito Santo em você te dará alegria. Alegria é uma obra espiritual. É o nosso antídoto contra a tristeza, contra a depressão, contra o pânico, é estar perto de Deus. Por que você acha que Jesus, que é o teu Criador, Ele disse: olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus, todo o resto vai ser acrescentado? Jesus não mente. Então, se você está passando dificuldade financeira, lute para ficar perto de Jesus. Se você tem um grande desafio, um grande problema para resolver, passe tempo com Jesus. Jesus é tudo, conhecer Jesus é tudo. Percebe que o grande problema da humanidade é que nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de Jesus. Se você ficar pertinho de Cristo, pronto, está tudo certo. Deus fará algo maravilhoso, incrível e surpreendente na tua vida. Eu não sei qual é a dor que você está vivendo, qual é a angústia, talvez você esteja cansada, exausta de tanto lutar, talvez o seu problema seja com seu filho, talvez você precise de libertação de um vício, de drogas, de bebida, cigarro, eu não sei. Talvez você precise de uma resposta imediata de Deus. Talvez você precise de uma oração sobre você, uma intercessão sobre a tua vida. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, nós vamos orar para você ter paz, para você dormir bem, para você acordar bem, para acalmar o teu coração, para jogar fora toda a ansiedade. É isso que nós estamos fazendo aqui, em nome de Jesus, orando e clamando ao Criador. Querido, eu quero orar com você, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está gostando desse formato do Boa Noite, Jesus, onde quando termina eu já coloco uma mensagem, coloco um sermão? Tem sido legal para você? Você tem gostado? Escreva aqui nos comentários para eu saber se isso é uma coisa boa, se você acha legal ou não. Seja sincero, pode ser sincero, tá bom? A gente
Vive aqui uma comunidade espiritual. Se você achar assim, não está legal, eu tiro, sem problema nenhum. E essas introduções, eu gravei 7 introduções e eu vou alternando. Antes de entrar o áudio, né? O que você me diz? Você está gostando da introdução? É legal ter? Cansa? Não devia ter? Fala para mim, eu quero muito te ouvir. Quero saber, sim. Porque você constrói aqui o ministério junto comigo. A tua opinião é muito importante porque somos todos irmãos em Jesus e queremos pregar junto esse evangelho. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Se você sente Deus falando ao seu coração, aqui no Boa Noite Jesus, sempre compartilhe, leve esperança, compartilhe para pelo menos 3 grupos no WhatsApp. Pelo menos 3 grupos aqui no WhatsApp. E o segundo texto antes da oração que eu quero passar para você é Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de testar e aprovar a vontade de Deus, sua boa, agradável e perfeita vontade. Paulo, ele diz, olha, você vai experimentar a vontade de Deus e você nunca mais vai querer saber de ter vontade de qualquer coisa. A nossa vontade, gente, ela é passageira. A gente tem vontade de um negócio, daqui a pouco não tem mais. Uma coisa que a gente valorizava, agora não valoriza mais. Sabe, faça a vontade de Deus. Por isso que a gente está escrevendo aqui, né? Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Olha, esses 2 textos e outros 3 textos falando a respeito da vontade de Deus, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, tá bom? E olha, se você quiser receber as minhas meditações escritas, eu vou colocar o card, aqui vai estar em azulzinho aqui no final para você poder clicar ali e saber como que você faz para poder receber as minhas meditações escritas. É muito fácil, tá bom? E lembrando a você sempre que você é muito especial para Jesus. Muito. Eu vou orar por você agora. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque não precisamos viver de acordo com a nossa vontade. Nós queremos fazer a sua, mas às vezes, Pai, a gente não entende as suas razões, os seus motivos, às vezes a gente não entende sua demora, mas nós confiamos em Ti. Nós estamos orando aqui como uma família espiritual, implorando que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor ofereça graciosamente a libertação a nós e a nossos filhos. Se existe alguém aqui, ó Pai, vivendo sob o jugo do cigarro, da bebida, se existe aqui algum filho, alguma filha tua que está viciado em pornografia, por favor, Senhor, liberta, quebra as amarras, destrói toda a maldição, ajude nós e a nossos filhos, Pai. Nós oramos e intercedemos por eles nesse momento. Alguns moram conosco, outros não moram. Onde quer que estejam, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre eles. Ó Pai, Pai das luzes, alguns aqui estão clamando por uma resposta imediata. Por favor, Pai, o Senhor é o Deus das causas impossíveis e das respostas imediatas. Por isso, nós fazemos uma oração de fé, confiando no Senhor e não em nós mesmos. Aceita, Pai, a nossa oração de gratidão. O Senhor tem sido bom conosco. Temos coisas sim para agradecer. Cada pessoa aqui tem uma razão para agradecer. Eu acho tão bonito, Pai, porque os comentários são abertos para pedidos de oração, para clamores, para declararmos a Tua palavra. Mas quantas pessoas lindas vêm aqui e falam da sua gratidão, vêm agradecer ao Senhor. Pai, nesse momento o Senhor pode acalmar o nosso coração? O Senhor pode lançar fora essa ansiedade, esse medo que nos destrói?
Pai, algumas pessoas aqui estão tão preocupadas. Os gigantes são muito grandes. A gente não sabe o que fazer, Pai. Mas o Senhor é maior que a nossa dor, maior que a nossa insegurança, maior que o nosso medo, maior que o nosso problema. Por isso, Senhor, recorremos a Ti. Pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu amor. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós. Fica ao nosso lado nessa oração da noite, nessa oração poderosa, Pai, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do Teu povo. Mas, Pai, não permita que ninguém saia aqui dessa oração pensando que o Senhor abençoa uns e não abençoa outros, que o Senhor responde uns e que o Senhor se silencia em relação aos outros. Pai, fortalece os cansados. Por favor, Senhor, ajude-nos, transforma quem somos, nos dê um novo coração. Nos ajude agora, Senhor, a dormirmos bem, em segurança, em paz. E que amanhã o Senhor nos dê a alegria da Tua companhia. Nós queremos estar perto de Ti para abrirmos mão da nossa vontade e ficarmos bem pertinho de Ti. Fica conosco, bondoso Pai. É o que pedimos e imploramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.